Olá, tudo bem? Eu Olá, sou a boa Patrícia noite. Castro, boa noite. Eu me chamo Patrícia Castro, eu sou da PR Castro Negócios Imobiliários. Estamos aqui em Portugal e hoje a gente tem a honra de bater um papo com um cliente nosso muito querido, nosso Ataú, que está ainda no Brasil, né, Ataú? Muito Sim, tô obrigada aqui por esse ainda. momento. Obrigada por esse momento, Ataú, pela tua participação. Eu fiz esse convite para ele para a gente bater um papo, para falar um pouquinho sobre a experiência dele em relação à compra de um imóvel em Portugal, com um olhar mais de investidor, como é que tem sido para ele, como é que ele nos encontrou, como é que criamos essa relação. Enfim, é um bate-papo aqui para as pessoas conhecerem um pouquinho dessa história e dessa visão também de investidor. Ataú, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço aí pelo convite, fico bastante honrado aí por participar e poder promover a Patrícia Castro, né? Excelente profissional aí em Portugal que tem Ah, realizado obrigada. sonhos aí de brasileiros, né? Assim como o meu. Boa. E assim, eu quem agradeço tudo aí por todo esse processo. Eu também ganhei uma amiga aí em Portugal, né? Que eu tive o prazer de ir aí conhecer pessoalmente também, é bem legal, né? Exato, nos conhecemos. E E Ataú, aí, para eu poder até também direcionar um pouco nossa conversa uhum, e as pessoas também entenderem um pouquinho da tua história, não é? sim. Onde que você está aí no Brasil? Fala pra gente, fala um pouquinho de você. Então, atualmente eu estou aqui em Manaus, né? Eu trabalho numa indústria multinacional de tecnologia, já há 3 anos aqui na indústria, o que me proporcionou também, né, um know-how para investir fora. E eu já tenho alguns investimentos aqui no Brasil, em imóveis, em ações, enfim. E aí, uma forma de eu procurar diversificar o investimento, eu olhei um pouco para fora, né, com a questão da eleição, né, o Brasil muito instável, eu pensei em levar um pouco do capital para fora, né. Ok. Então, aqui, estou hoje, né, aqui em Manaus, trabalhando numa indústria como funcionário mesmo, CLT, enfim, como é Ok. 90% dos brasileiros, né, Sim, que tem verdade. seu leritezinho e tal. E aí, com esse horário de investidor, a gente procurou olhar um pouco para fora, né? Para buscar uns investimentos, diversificar, não ficar assim como a gente é acostumado, né? Com a inflação doida no Brasil, de repente a inflação vai lá para 20, 30%, e a gente fica com o dinheiro na mão, né? Então, com Na esse mão. olhar, eu procurei olhar um pouco para fora, para a questão de investimento mesmo. Nem foi no primeiro Muito momento, bom. eu vou morar em Portugal, eu quero morar Sim. lá. Foi diversificar seus investimentos, na verdade, né? Exatamente. Eu olhei Estados Unidos, só que lá é um pouco mais complicado, porque acima de 200, 300 mil dólares você tem que ter um valor bem maior para investir, é mais burocrático. E aí eu comecei a Sim. olhar um pouco para fora. Aí, nesse E como é sentido, que chegou pesquisei um aqui em pouco Portugal. Portugal? É, pois é, chegou aqui em Portugal lendo, alguém indicou, o que surgiu aqui para você de interesse no país Portugal? Então, a primeira coisa foi a facilidade da língua, né? Que ajuda Certo. bastante. É muito bacana você poder falar no outro país com a mesma língua, apesar de ter o sotaque, né? Mas a mesma língua Algumas ajuda coisinhas bastante. diferentes, né? Mas Mas a gente consegue se comunicar tranquilamente. Apesar de não ter problema é, nenhum com o inglês, idioma inglês também, de poder falar com os Estados Unidos, que eu também falei, mas trabalha. mais gostoso mesmo é você falar o português aí com o pessoal. E aí eu assistindo Muito bom. alguns vídeos, assim como os curiosos brasileiros, né? Eu assisti um vídeo onde você participou desse vídeo, né? Você era Bacana. entrevistada nesse caso, estava no meu lugar naquela época lá, acho que 2019, se eu não me engano. Ai, que bom. E aí eu vendo, falei, é uma corretora e tal, que realiza os sonhos, trabalha aqui, é Realiza brasileira e sonhos, é tal. ótimo. E No aí final, eu um fui, pouquinho isso, né? É. no final realmente é isso, né? E aí eu entrei em contato contigo na época, você foi muito proativa, muito, né, friendly, assim, de retornar na hora e tal, apesar do fuso, a gente acabou se falando, né? E deu Que as primeiras bacana. etapas, né, de É que eu me como lembro que a gente teve aqui um gap da relação, né? A gente falou um momento, depois você me procurou X tempo depois, não foi isso? Não foi algo foi. assim? Porque assim, eu sou muito objetivo assim como um investidor, né? A gente é meio objetivo e vai atrás, não fica meio perdendo tempo, né? Você me deu as etapas para poder fazer, né?
Ok. Você indicou uma advogada de confiança sua na época, Uhum. e eu também agradeci. Falei, não, ok, fica tranquilo que eu vou correr atrás. De primeiramente era para fazer o NIF, precisava Isso, constituir uma documentação. procuradora, documentação. Eu vou correr atrás disso, depois eu volto contigo. Ok. E aí eu fui, que realmente eu passei um tempão com essa advogada para fazer procuração, para tirar o NIF e O todo esse processo. processo. Aí quando eu E estava ok, também eu o falei, processo do financiamento, não é? mas sim, aí teve o Ou foram processo do etapas financiamento, diferentes, né? por São etapas etapas diferentes, diferentes, é exatamente. E aí verdade. eu Depois você voltei voltou contigo e para mim. falei, olha, eu já tenho o NIF, estou aqui, prontinho. E você, legal, agora você precisa falar com o Carlos. Eu falei, quem é o Carlos? Agora, tipo assim, eu sou a última que você vai falar mesmo, né? Primeiro vamos tratar dessa Exatamente, parte, ok? Certo. exatamente. O Carlos é um intermediário bancário, aí muito gente boa, amigo, assim, muito parceiro mesmo, muito paciente, que foi idas e vindas, pegou pandemia no meio, enfim, ele É ajudou verdade. bastante. É verdade. E aí fui com ele e a gente foi junto com a Caixa Geral de Depósitos para aprovar, né, os limites. E aí muito paciente, porque é totalmente diferente os comprovantes do Brasil. Aí eu fazia, apostilava, mandava, teve todo aquele processo de Mandava. idas e vindas. É. E aí a gente conseguiu a aprovação. Só que quando eu consegui a aprovação, em 2019, veio a pandemia. Eu consegui assim em dezembro. Aí quando eu voltei em janeiro, já veio a pandemia, fechou tudo, fechou o cartório, ficou aquela loucura, né? Foi momentos difíceis, né, que foram superados. O seu processo foi de muita resiliência, né, vamos assim dizer, né? Foi um processo assim que a gente teve vários Foi, percalços no caminho, né? Mas no foi. final deu tudo certo, né? Deu tudo certíssimo. E aí, depois que aprovou, beleza, passamos as etapas com o Carlos, e aí a gente voltei contigo, né? E aí, olha, ok, 100%, agora vamos procurar o imóvel. E Boa, muito aí, bom. e aí você fez todo aquele trabalho de ir lá, filmar o imóvel, né? É, então, que era Olhar, isso que eu ia te perguntar agora, né? Até para as tá. pessoas entenderem. Você continuava no Brasil, desde então todo o teu Legal. processo foi à distância, ou seja, falou com o advogado, tirou NIF, falou com o intermediador de crédito, falou, voltou comigo, vamos ver alguns imóveis. E você não tinha intenção naquele momento de vir, falou, não, se você puder fazer as visitas, o vídeo tá ótimo, porque eu vou, quero ver, né? E você até foi me ajudando também a identificar as coisas, os produtos que você queria, não é? Pronto. Uhum. E, e nesse momento, até antes, quando você estava no processo do financiamento, você comprou, seu imóvel sendo cidadão brasileiro, certo? Ou você tem outra nacionalidade? É cidadão brasileiro só, não é? Exatamente. Isso Como que cidadão. ajuda muito, exatamente, muito. Por quê? Porque Portugal ele não tem discriminação com o cidadão brasileiro. Eu consegui abrir conta no banco, né? Chegou para mim em casa o meu cartão do banco, né? Bem legal, muito legal Acaba mesmo. sendo um Então, país irmão, né? Aqui. exatamente, muito legal essa Tem parte. as O relacionamento burocracias, bancário, né, de fazer apostilamento, né, até para validar os documentos que são de países diferentes, né? Mas sim. existe aqui um facilitador, né? Tem o idioma, Uhum, tem uma, né, o país, Portugal, Brasil, então tá tudo ali muito relativamente próximo. Já tem muitas pessoas a comprar imóvel em Portugal, então não é uma coisa estranha os documentos que são apresentados, ou seja, eles já conseguem perceber mais os nossos impostos, o imposto de renda do Brasil, né? Eles já conseguem uhum, entender mais algumas coisas, algumas outras coisas podem ter particularidades, né? E vai muito de é, talvez estado para estado no Brasil, mas sim. nada que, né, explicando e se vai se resolvendo, né? Uma Então, coisa a assim, frisar, por exemplo, que às vezes, eu vejo muito pessoal falando que o português ele tem preconceito com o Brasil e tal. Cara, nada, zero, zero. não O sentiu gerente do nada. banco, a Filipa, que era lá da Caixa Geral, depois trocou, foi uma outra. Eu ligava para ela, né, para resolver os assuntos, ela totalmente solícita, não, liga aqui na minha mesa, me atendia, enfim, o Carlos também, português, Que bom. totalmente aberto, enfim, pessoal bem aberto mesmo. Não tem essa questão não de, porque é brasileiro, eu não quero que investe, não existe isso não. Pô, Eu não isso é muito encontrei nada bom. disso. Isso é muito bom mesmo. Então, no final, o teu processo para adquirir um imóvel, né, que foi com financiamento, ele, de uma forma geral, ele correu bem, né? Até porque você conseguiu comprar, né, atingir o seu objetivo, né? Uhum. Teve ali exatamente o que a gente falou, alguns obstáculos no caminho, mas conseguimos chegar lá.
não é isso? Sim, E a exatamente. compra, que é o que você estava a falar, que eu comecei a falar, eu queria saber, como é que foi a compra? Você não precisou vir para Portugal. Como é que foi para você essa experiência? Já tinha comprado um imóvel à distância alguma vez, né? Já que você tem outros investimentos no Brasil? Eu comprei na sua terra lá em Recife? Recife, É, você comentou. e eu não fui lá ainda estou esperando uma oportunidade para visitar. É um investimento pé na areia também, né? E Boa. tal. E não visitei, mas assim, pela confiança, né, que tive em você, no Carlos, na própria advogada, na gerente de banco, é uma transação muito segura, porque eu particularmente tenho a conta pessoal minha lá no banco, né? Eu transfiro o recurso para o banco e o banco faz o financiamento e depois dele receber, né, a escritura lá, ele faz o pagamento para a pessoa no caso, o vendedor, né? O vendedor, o Então, é proprietário. uma triangulação proprietária, é uma triangulação muito segura. Então, eu me senti seguro porque, além de ser pessoas bastante competentes, você tem a segurança do banco que está no meio também, né? Tem a segurança do Exato, cartório, enfim. Eu exato, exato. tive zero preocupação quanto a isso. É tudo muito amarradinho, né? É, exatamente. Não é assim uma pessoa que fala, não, me manda o dinheiro aqui que eu vou comprar para você o imóvel. Não é isso. Muitas Exato, é pessoas falam, ah, você diferente. é louco, você mandou o dinheiro para ele comprar o imóvel para você, Mas entendeu? o fato Não de é isso. você não ver o imóvel que você quer comprar, assistiu, né? Eu fiz os vídeos nas visitas, enfim, para você aquilo ali já te atendia? Foi porque você queria fazer dessa forma mesmo? É porque você não pôde vir? Qual foi aquele momento ali para ti? Então, para mim é questão de diversificação de investimento, né? Então, eu analisei a questão de mercado, né? Quanto seria um aluguel na região, pesquisei bastante naquela região quanto Sim, seria o aluguel e quanto seria minha rentabilidade. Então, calculando meu investimento, eu vou ter um retorno mais ou menos de 20% ao ano do investimento. Então, em 5 anos, eu vou receber todo o dinheiro que eu investi, né? Então, para mim, é muito fantástico, compensador. Em euros, não existe um investimento que tenha essa rentabilidade, né? fantástico. E aí, depois da pandemia, ainda melhorou mais, porque meu imóvel já valorizou 20%, né? Então, como as parcelas não acabaram não subindo muito e o meu investimento ficou fixo, né, que eu passei, então ainda está mais rentável ainda, né? Então, em questão de perfil de investimento, é muito bacana. Fantástico, Então, por isso muito que eu bom não essa senti visão. esse problema, né? Porque eu pesquisei o retorno do investimento, os bairros, como seria, como fica perto de Lisboa, né, o imóvel. Sim, Sim, sim. muito tranquilo. Apesar de ser um bairro que é uma, sei lá, uma classe média baixa, assim, que não é. Alguns podem ver, ah, poxa, tem alguma discriminação, mas em momento algum. Esse pessoal que mora nesses bairros é o que mais gira aluguel, são os que mais pagam É em porque dia. é, Eu é acho o que legal. quando você fala bairros, é porque no Brasil as conotações é um pouco diferente, né? A gente já É. tem ali uma diferenciação de um bairro para o outro, mas pelo menos na minha visão, né, que já moro aqui há algum tempo, a gente tem as freguesias e as Uhum, zonas, né? Dentro das freguesias tem as zonas e é assim, nem todas as zonas são as melhores ou as piores, assim, não existe uma coisa muito ruim. Ah, pode ser que aquele lugar isso. ali seja um pouco, mas não é o caso, não foi o Uhum. caso. Não. Eu coloco geralmente assim para os clientes entenderem. São subúrbios, né, que a gente chama de, as freguesias de algumas formas, quando não são aquelas zonas muito premium, a gente chama de subúrbio para comparar um pouco com o Brasil, né, os grandes bairros do Uhum, Brasil e tal, por aí vai, né, para as pessoas entenderem. Mas em termos de retorno, a gente também, quando fez a compra, adquiriu, né, o imóvel para você. Você também só tinha uma projeção de vir para o Brasil, ou para o Brasil, desculpa, para Portugal. Portugal, no outro ano, né? Logo após você Isso. ter comprado, veio com a sua Uhum. família para conhecer, não, passear um pouco e também visitar o seu imóvel que você adquiriu, que não tinha conhecido presencialmente. E Aham. aí, já estava com inquilino? Como é que foi? Atendeu suas expectativas? Não, foi bem legal, porque, assim, a Patrícia Castro deu suporte para a questão também de administrar o imóvel, né? A gente comprou o imóvel e logo em seguida foi muito rápido, né? Fizemos a Uhum, locação do imóvel com uma boa rentabilidade bacana. e, e aí depois a gente conversou com o inquilino, ele, não, pode fazer a visita, a gente marcou, fomos lá, receber.
conheci pessoalmente você, né, Patrícia? Bem legal. Eu e minha esposa, a gente conheceu Tomamos um lá. café, né? E eu tomo Aqui é o que café com mais a aquela gente toma xícara que você me café, né? deu. Ai, E que a xícara que você me ótimo! deu, tomo café nela todo dia ainda, tá lá guardadinha. Que ótimo, que bom. Para lembrar, né? Para lembrar da gente. Para lembrar Ótimo. exatamente. E a gente foi lá, assim, gostei bastante do bairro. É um prédio que particularmente me agrada bastante, né? É um prédio único, com 12 andares, onde tem escolas perto, onde tem várias facilidades Comércios, perto, né? comércio, muito bacana, assim, bem legal. Que bom, que bom. E aí, não tem o que falar, né? Região de Lisboa, região de Almada ali, não tem o que Lugares falar. muito Questão de bons. segurança, a gente se sente seguro, a gente anda à noite, bem tranquilo, enfim, muito satisfeito Fantástico. com o imóvel. E com essa sua vinda aqui, despertou em você mais vontade de fazer novos investimentos, Ataú? A gente conversou algumas vezes sobre isso. Qual a sua perspectiva? Você achou interessante? Vale a pena? Fala um pouquinho para mim sobre isso. Então, vale muito a pena e pelo tour aí que eu fiz por Portugal, né? Gostei muito da região norte, não que eu não tenha gostado do sul, logicamente. Eu acho assim, O o norte é sul é para maravilhoso investir, também. o sul é para investimento e o norte é para morar, entendeu? Então eu fiz certo de ter investido no sul. Mas já tem muita gente investindo no norte também, né? Muita Mas é gente. questão de retorno de investimento, entendeu? Sim, Para retorno de também. investimento, o sul Sim, tira mais grana e o no norte mercado é mais, sim, aquecido, né? é aquele Os cantinho para valores. você morar. Então, tô dando uma olhada aí no norte, inclusive submeti para o banco uma nova aprovação, eles aprovaram um limite mais alto para mim, e eu até Boa. surpreso, né, que eu não esperava essa aprovação, e aí eu até não tenho agora no momento o recurso para fazer o aporte dos 20%, né? Aí eu falei, opa, bom, como minha situação aqui não vai mudar tão drasticamente nos próximos anos, então vou juntar esse recurso da entrada e vou fazer um outro financiamento com certeza. E aí eu vou contar de novo contigo para a gente fazer todo aquele processo contigo, com o Carlos, com Claro que todo sim. mundo Estamos para a aqui à gente fazer disposição. novamente. Muito O bom. que tira esse estigma, né, de que você não pode financiar dois imóveis também em Portugal, né? Sim, isso é muito interessante, porque você pode, né? Tanto que eles me aprovaram, e agora eu que fiquei pendente do valor da entrada, que acabei Hum? vou ter que mexer em outros investimentos para poder ir para aí, mas pode sim, e eu vou fazer isso aí, que a questão do norte vai ser mais para então, para morar mesmo, para os filhos Sim, irem estudar, enfim, o projeto a médio e longo prazo. fantástico. Não, e isso que você falou é muito interessante da questão de fazer financiamento, né, para duas possibilidades, porque tem muita gente que desconhece, né? E às vezes Isso, até clientes meus que já compraram comigo, então aí quando eu converso, é porque você não tem outro financiamento? Mas eu posso fazer? Pode. Lógico, né, gente? A gente está falando disso, mas entendendo as condições financeiras de cada pessoa, não é? Vamos dizer que você comprou o imóvel como o Ataú, colocou para o mercado de arrendamento, para investimento, né, para ter rentabilidade. Já é um uhum, imóvel que ele consegue e está com um contrato, né, tudo certinho, registrado na autoridade tributária, né, fazendo tudo como tem de ser. No momento que ele se exatamente, candidata, né, solicita ao banco, olha, de novo, eu quero ver a possibilidade de um crédito, ele vai apresentar que ele tem um inquilino hoje, ele tem um contrato, ele recebe tanto de renda de aluguel, então, isso vai somar com os rendimentos que ele tem, ou seja, com as comprovações todas, e vai, obviamente, justificar uma segunda habitação, como a gente fala aqui, né? Então, isso sim, é algo muito viável e que muita gente faz isso. Tem gente que vai para dois, três imóveis, né? E vai exatamente, ali trabalhando da forma que é possível fazer, não é? é, Perfeito, perfeito. exatamente, Olha, Tau, assim, super agradeço, né? Porque, assim, uhum, querendo ou não, a gente conversou um pouquinho, eu falei, é um bate-papo, era mais para a gente abrir um pouquinho a tua experiência, né? Eu acho que é sempre importante, até porque o nosso trabalho é um trabalho que tem muita validação dos nossos clientes, de indicação, né, das pessoas que sim, vão nos conhecendo e trazer momentos diferentes, né? Clientes que compraram com visto, clientes que compraram como investidores e não têm visto, mas são cidadãos de outro país e que podem comprar, outros tipos de clientes e perfis. Então, assim, a ideia aqui sim, era exatamente trazer essa tua experiência,
agradecer a tua confiança no nosso trabalho na PR Castro. Ficamos muito felizes em conhecê-lo também pessoalmente, tá bom? E muito obrigada por esse momento, tá? Só tenho a agradecer. Eu que agradeço. Só para finalizar, né, o que hoje, Claro, depois da pandemia, que tem muito estigma também, né, que continuou, que muita gente fala, não, todo mundo está voltando de Portugal, Portugal agora está ruim, não é isso, não é aquilo. Eu já vi vários, né, vários pessimistas relatos. falando isso, né, relatos e pessimistas falando isso. Eu quero dizer que nada disso. Eu acho que quanto mais movimentado tiver Portugal, mais gente ir para aí, eu acho que o país cresce mais e mais. Eu acho que hoje o brasileiro já é uma parcela muito importante de investimento dentro de No Portugal. país. No país a Isso. gente é bem-vindo e acabar com esse estigma, porque cada caso é um caso. A pessoa que voltou, a pessoa que não deu bem, foi porque ela não planejou direito, né? Quem faz o Cada um com planejamento sua história, não direitinho, é? Cada um com exatamente. sua Quem faz o história. planejamento não vá pela história dos outros. Eu nunca me pus pela história dos outros, né? Sempre vi positivamente, fui pelos caminhos corretos, logicamente tive o seu total Uhum, apoio e sempre fui muito uhum. otimista, né? Esse otimismo que é legal. Às vezes a pessoa fica muito Sim, pessimista, né? Então, sim, você que está aí procurando, seja otimista, porque se você fizer tudo certinho, não tem como dar errado. Eles são bem redondinhos mesmo. Apesar de eles serem exato. burocráticos, mas pode ficar É, tranquilo que no final dá certo. a gente brinca que a burocracia, né? A gente aprendeu, né? O Brasil aprendeu aqui, né? Mas assim, é uma burocracia que faz parte do processo, mas Sim. eu acho que é bem menos documentos do que a gente, Ixi, num processo de venda no Brasil, né? Pelo menos quando incomparável. eu vendi meu imóvel no Brasil, eu percebi, meu Deus, quantos documentos, né? A diferença é um Incomparável. pouco, né? Essa. É, Mas pronto, olha, exatamente. agradeço mesmo tua participação, contribuição, tudo que você está falando, isso é muito importante, porque vem de pessoas, né, reais, a dizer Sim. essas informações, e eu acho que isso dá muita validação para as pessoas que nos assistem, nos acompanham também, tá bom? Tranquilo. Deixa lá meu Obrigada. Face ou meu Instagram depois lá no meu Claro, para quem LinkedIn quiser lhe lá no procurar, não canal. é? LinkedIn, pode ir lá. No Instagram, pode O procurar que Ataú eu é estou à disposição. praticamente, né, um youtuber, super comunicativo, adora conversar, então ele está à disposição também para ajudar, orientar as pessoas aí, quem quiser Não, tirar alguma dúvida sobre sempre vão fazer Portugal, né? amigos. Exatamente. Tá bom, Ataú, obrigada pelo teu Eu tempo, que viu? agradeço. Uma boa semana para ti. Beijinhos. Para você também. Espero em breve revê-la aí. Claro, eu também tô, tu espera aqui, tá bom? Tá bom, tchau, tchau. Tchau, tchau.